sou Fran Pinheiro e a reflexão que eu quero fazer com você hoje é sobre autoridade e respeito. Alguns pais reclamam muito que não tem autoridade sobre os filhos acabam fazendo o que querem, reclamam do comportamento dos filhos. Às vezes o pai precisa gritar, fala muito alto para que o filho esteja obedecendo, né? Seguindo a regra. Por que isso acontece? Como recuperar, né, esse respeito dos filhos com relação aos pais? Algumas atitudes nossas a gente pode mudar. A gente pode mudar a forma como a gente fala, a gente pode tentar se comunicar de uma forma mais clara para que a criança entenda, mas isso a gente tem que começar desde cedo. Um ponto em que eu percebo de diferença é a forma como você fala, a entonação da sua voz é importantíssima. Por quê? Porque a criança tem que entender que naquele momento você está falando sério, que naquele momento você está falando com seriedade, você está falando com firmeza, que ele precisa estar aqui prestando atenção no que você está falando. Esses dias, tem uns diazinhos só, o jeito que eu chamei o meu filho, não sei se é porque a gente já estava, eu e minhas duas filhas à mesa, a gente estava conversando e eu estava um pouquinho alterado, fui chamar o Matheus para dar um recado, uma coisa simples. E aí eu chamei ele com uma forma bem firme assim, a minha voz. Aí de lá ele falou, misericórdia, Deus me livre, veio correndo na hora, que ele pensou assim, alguma coisa muito grave aconteceu, porque a entonação como a gente faz, né, que a gente fala, influencia muito, muito, e a gente tem que estar sempre prestando atenção na atitude das crianças também, às vezes uma malcriação. A minha filha mais velha, uma vez eu falei alguma coisa com ela que ela não gostou, não me lembro direito qual era o assunto que a gente estava tratando, mas ela entrou no quarto e bateu a porta. Aquilo me deixou, quer dizer, ela estava querendo dizer para mim que naquele momento ela tinha uma autoridade maior do que eu não poderia ter feito aquilo com ela. E aí eu fui lá, bati a porta e numa voz bem firme falei com ela, essa porta você não bate mais. Agora, para você entender que essa porta é minha, da minha casa, você não pode bater. O dia que você tiver a sua casa, a sua porta, você bate, você arranca, você faz o que você quiser. Mas essa aqui é minha e você não pode bater. E pronto. E essa porta vai ficar uma semana aberta. Você não mexe mais nessa porta. Você vai perder por uma semana o direito de fechar e abrir a porta do seu quarto. Você vai dormir com a porta aberta. Abri a porta, deixei a porta aberta. Ela reclamou horrores. Passou vários dias reclamando que é muito ruim dormir de porta aberta, porque é ruim que ela precisa trocar roupa no quarto. Ela trocava a roupa no quarto e agora ela precisava trocar roupa no banheiro e ficou reclamando, mas eu havia prometido uma semana. E ela ficou uma semana. Depois eu refleti, achei uma semana muito. Precisava ter feito aquilo tudo, mas foi eu prometi. Eu precisava cumprir com a minha palavra. Isso é outra coisa que muitos pais se perdem, né? Prometem que vão fazer alguma coisa, às vezes nem numa forma de castigo, não. Promete que vai sair para tomar um sorvete. No domingo nós vamos sair para tomar um sorvete. Chega no domingo, estou cansada. Já vi isso acontecer várias vezes, eu já fiz isso, né? Você já fez isso? Mas eu já fiz. E o que o que acontece na cabecinha da criança? Ou ela pensa, eu não sou importante, né? O cansaço da mãe acaba
não deixando ela cumprir, então ou eu não sou importante, ou as coisas que ela fala eu não posso acreditar. Das duas, uma. Então, quando a gente promete, né, alguma coisa, a gente precisa cumprir. Não só na hora do castigo. Obviamente que quando você quer educar, quando você quer tirar alguma coisa dessa criança, falar, já que você se comportou assim, a gente já havia conversado, e você se comportou assim, você vai ficar sem videogame, por exemplo. Sem videogame e celular. Por 2 dias. Cumpra. A criança às vezes vai chorar, vai te dar muito mais trabalho, porque criança sem videogame, sem celular, o castigo vai ser duplo, né? Tanto ele quanto a gente. Porque a criança vai ficar irritada, a criança vai ficar chorosa, a criança vai ficar sem ter o que fazer. Você vai ter que ir, leva num parquinho, leva num, sei lá, para um passeio qualquer, né? Na casa de um coleguinha, não sei. Mas a gente não pode deixar de cumprir aquilo que a gente prometeu, tanto na hora do castigo, quanto na hora que a gente promete de fazer alguma coisa legal. Então, quando a gente impõe a nossa voz e quando a gente cumpre, a criança entende a quem naquele momento ela precisa seguir. Ela vai entendendo isso aos poucos. À medida que a criança vai crescendo, uma forma de você manter essa autoridade é quando a gente resolve os problemas dos filhos. Você quer manter os filhos junto com você, ouvindo o seu conselho, ouvindo a sua opinião, você participando da vida dos seus filhos, tenta resolver os problemas dele. Conversa. Porque às vezes o seu filho está com um problema que ele tem um ponto cego. Ele não consegue enxergar uma solução. E a gente, como é um pouco mais experiente, a gente sabe, a gente está vendo, né? A gente conhece os nossos filhos. Então, às vezes, a solução de algum problema é mais fácil de resolver. Isso me fez lembrar, há pouco tempo atrás, um mês mais ou menos atrás, na família precisou-se... íamos fazer um aniversário junto com o batizado. E alguma coisa aconteceu na igreja que não podia ser mais na data marcada, que havia sido marcada. E aí o batizado foi antecipado. Nossa, as minhas 2 filhas mais velhas acharam aquilo um problema muito grande. E aí quando eu chego à casa, né, do trabalho, elas estavam arrasadas, preocupadíssimas, super preocupadas com aquilo, porque o batizado e o aniversário seria numa cidade longe, né, que a gente iria, mas iria na viagem, e elas ficaram meio embananadas com aquele problema, enxergando aquilo como um problemão. Aí eu cheguei, né, do trabalho, elas me contaram, falei, gente, mas vai ser no período de minhas férias. A gente vai no batizado e depois a gente vai no aniversário. Pronto, resolvido. E elas ficaram assim, começaram a rir falando assim, mas mãe, você nem pensou? Eu falei, gente, eu pensei, só que foi rapidinho a solução. E aí elas começaram a rir e falaram assim, um cúmulo do absurdo, a gente fica o dia inteiro pensando na solução, e a senhora chega e dá uma solução rápida, assim. E elas riram, brincaram, né, e a gente se divertiu, a gente fez farra com isso, mas elas me sacaneiam até hoje, que às vezes elas vão né, fazer alguma coisa e falar assim, a mamãe com as soluções dela mirabolantes. Porque às vezes elas não conseguem enxergar. Às vezes elas se enrolam tanto. Elas não, né? Nós, todos nós. Isso acontece com a gente. Será que já aconteceu com você? Não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Às vezes eu estou tão em volta naquele problema, eu já pensei tanto naquele problema, que a solução não vem. Às vezes uma pessoa que está de fora, você fala sobre aquilo, a pessoa te dá assim, um estalo e te dá uma solução, né? Isso acontece várias vezes. E o seu filho precisa ter segurança em você, né? Saber que você resolve, que você ajuda a resolver os problemas dela.
Quando ela tiver algum problema, ou quando ela precisar de uma opinião, ela não vai pedir opinião para outra pessoa, porque sabe que você soluciona, sabe que você traz a melhor solução. Isso é importantíssimo. Isso é autoridade. Se seu filho quer numa balada, às vezes numa outra cidade, isso acontece demais com as minhas filhas. Elas não tomam a decisão antes de conversar comigo. E aí a gente vai se organizar de uma forma que nenhuma delas vá dirigindo, né? Às vezes é um evento, né? Porque agora na pandemia a gente nem tá tendo evento, mas quando tinha, né, um evento, elas me perguntavam, falavam, gente, é melhor ir no carro alugado, é melhor ir com um motorista, é melhor ir numa van, é melhor ir de ônibus, né? Para que você possa ficar à vontade, não misturar bebida com cansaço, né? E volante. Às vezes, nem a bebida, às vezes elas bebem pouco, mas podem, como você vai começar a beber, você não vai perceber o quanto você está bebendo, né? E beber um pouco, eu falo para elas, beber um pouco já é o suficiente para não pegar o volante mais. Não importa o tanto que você bebeu, já não pode mais pegar o volante. Às vezes mistura com cansaço, né? De uma noite, de um evento, de uma festa, de um show, é perigoso. Então, para que arriscar? Não precisa. E aí vem a solução, junta aí 2, 3 e vocês alugam um carro, né? Alugam uma van, um pouco mais de colegas juntos. Quando você está próximo do seu filho, ele vai trazer esse problema para você. Ele vai querer ouvir a sua opinião, porque ele se sente seguro com as soluções que você dá no dia a dia. Mas existem pais que não querem participar, não querem apoiar os filhos, e isso prejudica muito. E aí, quando eles percebem que estão perdendo a autoridade, querem gritar, querem impor, né? Querem obrigar que o filho obedeça, que o filho siga o que ele está determinando, mas com grito, com fala alto, e aí não vai conseguir, porque aí se perdeu. Se você resolve o problema dos seus filhos, ele não vai procurar outra pessoa para tirar opinião, para pedir ajuda, não vai. Uma dica que eu tenho para você é evitar ao máximo zombar do filho, tripudiar nas coisas que os filhos decidem fazer, às vezes zangar, às vezes debochar. Eu vejo muito isso acontecer, né? É triste, mas quando às vezes o pai ou a mãe vê, ele já está debochando, já está às vezes implicando, gente. Existem pais que se trocam com os filhos. Isso prejudica muito o relacionamento dos dois, né? Do filho com o pai ou com a mãe. O que a gente precisa é falar firme, falar com postura, trazer solução para que o filho fique mais próximo da gente. E sempre, sempre prometeu, cumpra. Cumpra sempre o que prometeu. Se houve algum problema, você não vai conseguir, né, se organizar ao ponto de cumprir antes do evento que você tinha programado. Senta com o filho, negocia. Eu não vou conseguir, preciso de mais tempo. Precisamos marcar para um outro momento. Alguma coisa assim, a negociação tem que estar sempre junto, né? Sempre com conversa. Porque tudo que a gente quer é que o filho esteja próximo da gente. A partir do momento que ele está próximo da gente, tudo que você vai tentar ensinar vai ser muito mais fácil. No meu caso, que estou aqui para conversar com você sobre educação financeira, vai ser muito mais fácil você ensinar o seu filho a lidar com dinheiro, a lidar com o futuro, a pensar com o lado profissional que ele vai seguir. Se você tem ele próximo de você e se você tem autoridade sobre ele. Se você conseguiu conquistar isso.
se você tem um posicionamento na vida do seu filho de autoridade, se ele consegue ver em você as soluções. E aí você vai conseguir muito mais facilidade fazer com que ele siga os seus passos, né? E consiga ter uma educação financeira muito mais tranquila, muito mais leve e automática no recorrer da vida dele. Não como acontece hoje, de quando chega na fase adulta, ele vai querer conselho financeiro de pai e de mãe, mas para sua infância, adolescência toda, sem conversar, né? Perdeu esse time de conversa sobre o dinheiro. Então, quando a gente tem os filhos mais próximos da gente, quando a gente tem autoridade, ensinar fica muito mais fácil, muito mais leve e muito mais tranquilo. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!